Eu subi essa tribuna hoje para falar sobre a greve geral, o sucesso que foi a greve geral do dia 28, e vou falar também, mas já adianto, falar sobre essa situação do abuso aos direitos humanos que nós estamos tendo no Brasil. Quer dizer, não bastasse as 9 pessoas que morreram em Mato Grosso, que foram covardemente assassinadas em Mato Grosso, a prisão de 3 membros do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, na greve do dia 28. E um parêntese, senadora Fátima, foi pedido a libertação deles e a juíza negou. E depois nós descobrimos que essa juíza é a mesma que postou nas redes sociais um bonequinho do Lula com roupa de presidiário, quer dizer, fazendo campanha política contra o presidente, e a mesma que chamou para manifestações para tirar a presidenta Dilma. Nós vamos fazer uma representação no Conselho Nacional de Justiça, porque assim, a pessoa pode escolher entre ser magistrada e ser política. Se vai ser política, vai para as urnas e pede voto, porque ficar no conforto da magistratura fazendo política não dá. Chega, nós já estamos no limite disso. Isso é um assinte à democracia brasileira. A questão dos indígenas também, que nós soltamos nota, é lamentável, né? A questão do Mateus, que nós vamos visitar amanhã lá em Goiânia. Ou seja, parece, senadora Fátima, que abriram as portas do inferno. E esse governo tem responsabilidade por todos esses atos de violência. Aí alguém me falou, mas não foi a polícia de Temer que matou os trabalhadores em Mato Grosso, nem foi a polícia de Temer ou de qualquer governo que apoia o Temer, que teve o confronto com os índios ontem. Não foi, mas foi a polícia que teve confronto com o Mateus, foi a polícia que prendeu o MTST, mas não é por isso só, é que o comportamento do governo, senadora Fátima, é um comportamento que permite isso, mais do que permite, ele estimula. Ao presidente Temer não receber movimentos sociais, ao ministro da Justiça não reconhecer as populações indígenas e também ao INCRA não receber o movimento dos sem terras, ao governo não ter diálogo com os movimentos de luta pela moradia, é isso que acontece. Ele está dando que recado para a sociedade? Essas pessoas não existem, essas pessoas não são dignas de ter mediação com o governo. Então, se elas não existem, se elas não são dignas de ter mediação com o governo, obviamente que está todo mundo que não as gosta liberado para utilizar da força, liberado para utilizar do preconceito. Isso é igual em relação às mulheres. Quando você tem um governo só formado por homens brancos e um governo que faz troça das questões de gênero e que, inclusive, apoia medidas para retirar de todos os documentos oficiais a expressão gênero, é um governo que está dizendo, machistas, vocês estão abertos, aí estão com as portas abertas para o machismo, para o preconceito, para a misoginia. Então, o que nós estamos chamando a atenção é que um governo, pelo seu comportamento, ele incita a sociedade, ou ele dirige a sociedade, ou partes da sociedade, a ter determinados comportamentos. Então, cada morte que nós tivermos nesse país, cada atentado aos direitos humanos que nós tivermos nesse país, cada violação aos direitos humanos que nós tivermos nesse país, vai ser de responsabilidade deste governo golpista de Michel Temer, um governo de 5ª categoria, que tirou a presidenta Dilma para fazer essas reformas horrorosas contra os trabalhadores, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então, é importante que isso fique claro, ele é objetivamente responsável pelo que acontece nas áreas de direitos humanos, porque se tivesse decência, soltaria nota, se tivesse decência, chamaria o movimento, se tivesse decência, orientaria as polícias para não fazer. Mas não tem decência, porque não tem compromisso com a população. Senadora Gleisi, e me permita, corroborando, claro, com Vossa Excelência, a responsabilidade que o governo tem nesse momento de acirramento, de conflitos, porque se não vejamos, por exemplo, a FUNAI que deveria se dedicar à definição de políticas públicas para a promoção dos direitos das comunidades indígenas, foi o que aconteceu. Essa semana o ministro da Justiça disse claramente, de forma cínica, aberta, não, a FUNAI pertence ao líder do governo. Ao PSC. A FUNAI pertence ao partido do líder do governo. Ao partido do líder do governo. É partidarizada a FUNAI. Exatamente. Agora. No campo, por exemplo, da reforma agrária, o que foi que nós assistimos ao longo desse período? O desmonte das estruturas que o Estado brasileiro tinha,
para dar conta, né, de uma política tão essencial, tão estratégica para o desenvolvimento de um país, que são as políticas voltadas para a questão do desenvolvimento agrário. O que foi que ele fez? Acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o desmonte dentro do INCRA, o orçamento do INCRA minguando, como se não bastasse a MP 715, que trata de alterações profundas na questão da legislação fundiária. Então, enfim, senadora Gleisi, nós temos que denunciar isso, e não é mais só no Brasil. Nós temos que levar, repito, esses ataques violentos, brutais aos direitos humanos no Brasil, nós temos que levar essas denúncias para as esferas das cortes internacionais. Obrigada, senadora Fátima. Concedo uma parte, senador Randolph. Senadora Gleisi, quero comungar da opinião de Vossa Excelência. O que está acontecendo, a onda de violência está acontecendo no país, a criminalização de movimentos sociais, o que está acontecendo nesse momento com o jovem Mateus, agredido covardemente, como foi agredido em uma manifestação pacífica ocorrida lá em Curitiba. A onda de violência que está ocorrendo no campo contra os povos indígenas, contra os trabalhadores sem terra, só tem um responsável: o senhor Michel Temer, atual inquilino do Palácio do Planalto, ilegítimo inquilino do Palácio do Planalto. Somente ele. É ele que tem apregoado essa política de ódio pelo país. É ele que determinou hoje, em uma ação de represália, a greve geral do último dia 28 de abril, determinou que, retroativamente, o ponto de todos os servidores públicos sejam cortados. Se tem um responsável por essa onda de violência no país hoje, é o governo do senhor Michel Temer, que não tem política para os povos indígenas, que desmantela a Fundação Nacional do Índio. Aliás, senadora Gleisi, o trato dele de a FUNAI pertence a fulano não é figura de linguagem, não. É o que o governo do senhor Temer pensa concretamente. O trato que ele dá em relação às mulheres não é figura de linguagem, é a concepção de governo, é a cabeça arcaica, atrasada, de um político oligárquico da Casa Grande do século XIX, que está hoje inquilino no Palácio do Planalto, que, em qualquer eleição presidencial, duvido que tivesse o número de votos adequados para ser eleito presidente. Eu duvido que o atual inquilino do Palácio do Planalto, submetido ao escrutínio popular, pudesse chegar ao Palácio do Planalto. Só chega ao Palácio do Planalto da forma que chegou. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa para ascender ao Palácio do Planalto. Então, a vida ou a morte, aliás, a possibilidade, o risco de morte do jovem Mateus, não tem outro culpado no país. É a violência que é orquestrada pelos governos satélites do governo do senhor Michel Temer e pela política de medo, de ódio, de criminalização dos movimentos sociais que o senhor Michel Temer tem implementado nesse país. Aliás, só para fazer um adendo, vou conceder a parte, senadora Alice, só para fazer um adendo, eu não poderia também deixar de falar aqui, como falei da questão das mulheres, a pérola que esse presidente falou agora numa entrevista que deu a um canal de televisão, dizendo que um governo precisa de um marido. Ele enlouqueceu completamente, né? Está fora da casinha, vamos falar a verdade. Como que alguém consegue se superar tanto no besteirol? Ele consegue se superar. Ele tinha que começar, já que ele gosta de reforma, a reformar os pensamentos dele. Não é possível, gente, em pleno século XXI, nós temos um homem que fala exatamente isso. Eu acho que ele não reforma, senadora Gleisi, porque é irreformável na cabeça desse... Por isso que ele tem que sair de lá, né? Não é possível, as mulheres estão atônitas com esse presidente. Já não bastasse dizer que nós cuidamos das contas de supermercado e do lar, agora ainda dizer que o governo precisa de um marido. Ele que arruma um marido para ele. Concedo uma parte, senadora Lídice. Cara senadora Gleisi, realmente nós estamos numa situação muito difícil no Brasil, né? Quando há um recrudescimento claro da violência aos movimentos políticos no Brasil. Nós que lutamos tanto para retomar a liberdade de manifestação, de organização, de expressão, estamos vendo um retrocesso. E um retrocesso guiado por um presidente que não tem legitimidade do voto popular para se eleger sequer deputado federal. Já se elegeu com muita dificuldade na sua última eleição.
Mas que pior que isso não é o problema. O problema é a forma como serve aos interesses do grande capital no Brasil. O problema é como a elite brasileira, a elite econômica no Brasil, com o seu pensamento reacionário, conservador, tem dado permanentes golpes na vida política nacional. E ela não aceita que possa existir uma realidade em que ela não esteja sendo obedecida nas suas necessidades, nos seus ditames. Então, tinha que interromper um mandato de uma presidente. Quantas vezes eu vi isso ser dito de diversos empresários? Não é preciso tirar a presidente, é preciso tirar a presidente. Tudo vai melhorar. Porque tudo vai melhorar. Ela é a responsável por tudo, a economia vai melhorar. Era como se num estalar de dedos a economia melhorasse no dia seguinte, porque a elite brasileira não seria capaz de fazer isso com alguém que servisse ao seu próprio interesse. Alguém esqueceu que quando Fernando Henrique governou, saiu do governo com aprovação tão pequena quanto a da presidente Dilma naquele momento. Ou o presidente Obama não enfrentou um período de aprovação bastante diminuída nos Estados Unidos, num período de crise? Isso é a natureza da democracia. É natural que isso ocorra. Só não é natural que a elite brasileira possa aceitar que alguém que não cumpra o seu receituário continue no governo. E é isso que aconteceu com a presidente. E nós estamos num momento pior, porque estamos com um governo ilegítimo e um governo que comanda o recrudescimento da violência no Brasil. São os trabalhadores rurais que foram assassinados, são índios que são decepados, infelizmente com o silêncio da grande imprensa nacional, que é outro absurdo. Fica calada. Que é outro absurdo. Em qualquer país do mundo, isso estaria nas primeiras páginas dos noticiários, mas nada é dito para se preservar um governo que já não existe, que tem 4% da aprovação popular e que é o governo que comanda a pauta mais cruel, mais perversa contra o povo trabalhador no nosso país. Muito obrigada. Senadora Lídice, a situação é tão trágica que eles estimulam, inclusive, a legalização de afronta aos direitos humanos, como nós vimos hoje ser capa de um jornal de grande circulação nacional, uma notícia de um deputado do PMDB, autor de um projeto de lei que está regulamentando agora a questão trabalhista na área rural. Terminaram a reforma trabalhista, né, da CLT, agora querem reformar a questão dos direitos do trabalho na área rural. Sabe qual é a proposta? Que o trabalhador rural poderá ser pago com moradia e com comida. É isso mesmo, com alimentação. Nós vamos voltar na época do trabalho escravo. E eu não estou falando aqui da escravidão, não. Estou falando do trabalho escravo que nós tivemos no Brasil, já depois de nós termos a Lei Áurea assinada, já depois de nós termos acabado com a escravidão, quando vieram os imigrantes para cá trabalhar nas grandes lavouras de café, que os donos de terra pagavam, ou pelo menos forneciam a comida, e eles tinham a caderneta. E eles nunca conseguiam terminar de pagar a dita da caderneta, que eles tiravam comida dos armazéns, estavam sempre devendo e tinham que continuar trabalhando, e nem sempre faziam esse trabalho por um valor decente da comida. Quer dizer, nós vamos voltar a isso. Então, é isso que esse governo estimula, é isso que esse governo propõe. Vão legalizar isso, senador Paim. Se eu não me engano, é de um deputado chamado Nilson Leitão, do PSDB. Essa gente tem essa cabeça. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Mas, senadora, veja como é que é a vida, né? Sabe que em pronunciamentos eu dizia muito, se um deputado lá na Câmara apresentar uma lei, um projeto de lei para revogar a Lei Áurea, aprova naquela Câmara. Mas nunca achei que alguém ia apresentar. Está vendo? Está aí, apresentar. E diz que com apoio do governo. Eu tenho boca ruim. Eu andava dizendo que um deputado amanhã depois vai apresentar um projeto para revogar a Lei Áurea. E não é que apresentou mesmo? Apresentou. É inacreditável. É inacreditável que um projeto como esse esteja colocado. Há um tempo atrás, só para concluir, vou tirar mais um minuto de Vossa Excelência, andava nas redes sociais que a Câmara dos Deputados estava aprovando um projeto
que acabava com o 13º, com as férias, carga horária ia para 12 horas, sem limite horário para o almoço, podia negociar só 15 minutos. Sabe o que eu dizia? Mentira! Mentira! A Câmara dos Deputados não está fazendo isso. Não é que recebemos Não é que recebemos aqui um projeto que vai exatamente nessa linha. Dá vontade de chorar. É covardia. É covardia contra aqueles que mais precisam. Mas é covardia mesmo o que estão fazendo. É lamentável a gente estar vivendo esse momento na história do nosso país. A que ponto nós chegamos? Eu chego a dizer que lá no alto, olha quem eu vou falar, Getúlio deve chegar dizendo, olha o que está acontecendo lá embaixo. O Brizola vai dizer, não acredito. Até o Covas vai dizer o seguinte, isso não existe. Junta meu o Jango Deus. aí. Jango, Ulisses Guimarães, João Goulart, aquela turma toda, deve estar lá apavorados. Eu disse para um jornal que sinto saudade desses líderes do passado que pelo menos tinham capacidade para conversar, para dialogar, claro, para apontar caminhos, assim que surgiu a direta, assim que surgiu a Constituinte Cidadã de Ulisses Guimarães, que deve estar também chorando lá em cima. Que ponto nós chegamos? Somente um governo como esse, ilegítimo, imoral, ilegal, irresponsável, para começar a defender uma proposta como essa. É lamentável. Mas eu tenho esperança aqui no Senado ainda que a gente consiga reverter essas duas propostas, tanto a da Previdência como a trabalhista. Parabéns a Vossa Excelência. São tempos de barbárie, senador Paim. Conceda uma parte, senador Lindbergh. Senadora Gleisi, muito rapidamente, esse projeto que Vossa Excelência falou, sobre reforma trabalhista para o trabalhador rural, na verdade, o autor é do PSDB, o Nilson Leitão. E Vossa Excelência aqui foi muito claro. Estão querendo voltar ao regime de servidão. No caso, em vez de receber salário, se paga moradia e alimentação. Eu hoje citei aqui, me lembrei, que tinha assistido um filme de Tezuki Yamazaki, Gaijin, que era justamente de imigrantes japoneses que vinham ao Brasil e a pessoa estava numa situação ali de escravidão, porque você ficava devendo na venda. É isso. Então, é uma volta ao passado. Regime de escravidão é análogo ao trabalho escravo. Mas tem mais no projeto. Eu queria ler aqui só rapidamente. Diz o seguinte, a jornada também poderá ser ampliada para até 12 horas diárias, mesmo sem interrupção, por motivo de força maior, causas acidentais, ou ainda para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis. O trabalho aos domingos, olha só, domingo. Os trabalhos aos domingos e feriados, hoje limitado por portaria do Ministério do Trabalho, a laudos técnicos que indiquem a necessidade de execução desse serviço, também será liberado. Trabalho ao domingo. Continua ainda, é autorizado ainda que o repouso semanal remunerado seja substituído por um período de descanso contínuo, para melhor, como eles são bondosos, para melhor convívio familiar e social, caso o empregado mora em local distinto do emprego. Os dias seguidos de trabalho poderão chegar até 18 dias. É escravidão, senador Rodolfo. Já os que morem no local do trabalho poderão vender integralmente suas férias, bastando previsão no acordo coletivo ou individual. É um escândalo. E devem poder vender por comida também, Esse pessoal vai tocar fogo nesse país, esse pessoal não está tendo noção do que estão fazendo. Não tem noção nenhuma. É uma lógica de uma luta de classes escrachada. É um avanço nunca visto. Por isso eu tenho muita esperança que nessa discussão da reforma trabalhista, aqui o Senado Federal se comporte de forma diferente. Até porque a tramitação daquele projeto de terceirização que foi aprovado quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara, de autoria do senador Sandro Mabel, chegou aqui, o relator senador Paulo Paim, tivemos a ajuda do presidente Renan naquela época também, que agora também está se posicionando contra a reforma trabalhista, e eu acho que ali a gente ganhou um fôlego. Eu, sinceramente, eu espero que o Senado Federal tenha juízo, não faça essa maluquice que foi feita na Câmara dos Deputados e a gente consiga fazer um grande debate. Hoje, o presidente decidiu que vai passar por duas comissões, CAI e CAIS. Eu acho, senadora Gleisi, que pelo menos a CCJ, Vossa Excelência está defendendo 4, CCJ e Direitos Humanos. Amanhã, com a chegada do presidente Eunício, esse tema é um tema central, porque a Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos ela, tem que discutir esse assunto da reforma trabalhista. Parabéns a mais um brilhante
pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigada, senador Lindbergh. Eu queria pedir para a mesa um pouquinho de tolerância a mais, que eu queria conceder a palavra ao senador Zé Medeiros, que me pediu, até para que seja equilibrada aqui a concessão de apartes, e também ao senador Capiberibe, porque eu acho que essa é uma discussão muito importante e que está florescendo aqui no plenário. Então, eu gostaria de conceder e gostaria de pedir à mesa que me desse mais um tempo. Eu vou conceder mais um tempo, senadora. No entanto, tem vários oradores já cobrando aqui, porque como o tempo é de 20 minutos depois da ordem do dia, então é um tempo muito necessário e justo para poder fazer uma discussão. Então, vou conceder mais 5 minutos. Obrigada. Pedi para o senador Medeiros ser rápido também, senador Capiberibe, mas, pois não. Ouço Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Gleisi Hoffmann, senador presidente Cidinho. Senadora Gleisi, desse assunto de trabalho rural, eu posso falar um pouco, porque eu vim da roça e trabalhei boa parte da minha vida na roça. Tem uma diferença muito grande do trabalho rural para o urbano. E eu tive curiosidade, quando começou a discussão aqui sobre o projeto do deputado Nilson Leitão, para ir olhar que despautério era aquele de colocar que a pessoa ia trabalhar 18 dias ininterrupto e tudo mais. E pude entender. Lógico que, como parte do debate político, assim como o senador Lindbergh discute segurança pública lá na Zona Sul e não lá no Morro, é mais fácil discutir na Zona Sul, ele fica aqui no ar-condicionado discutindo também o trabalho rural, que tem uma peculiaridade totalmente diferente da urbana. Então, não, eu estou dizendo, Vossa Excelência discute, mas não significa que discute com propriedade. O trabalho rural é diferente. Então, é só para dizer... Leiam o projeto, não saiam por aí demonizando uma coisa que, de repente, vai beneficiar o trabalhador rural. O sujeito, só para encerrar já. É porque eu quero ainda falar da greve aqui. Só para falar, nem teve greve. Só para falar uma coisa, Mato Grosso tem municípios que está a 1.300 quilômetros da capital, senadora. Se o sujeito está trabalhando lá na zona rural de Cuiabá e mora lá em Vila Rica, por exemplo, ele vai preferir ficar 18 dias e o restante dos outros dias de folga. É nesse sentido o projeto, e não no sentido de fazer a pessoa trabalhar ininterruptamente. Eu gostaria que vocês não demonizassem o projeto, ele nem está aqui, não está na reforma trabalhista, é só isso. Tá. Senador, a minha família vem da roça, então o senhor não pode dizer que eu sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, porque eu moro num estado agrícola que é o Paraná. Meu avô era lavrador de terra, trabalhava na roça, aliás, os dois avós, meu pai também. Então eu sei o que é a labuta da terra e sei o que essa gente sofre. O trabalhador rural precisa muito mais proteção que o trabalhador urbano. É que o senador Medeiros, quando ele era trabalhador rural, ele era combativo, mas quando ele virou senador, ele virou pelego. Eu concedo uma parte ao senador Capiberibe, pedindo também um pouco de pressa, porque eu quero encerrar ainda falando da greve geral. Senadora Gleisi, a questão que eu me coloco é o seguinte, a quem interessa a agenda das reformas? Interessa a sociedade brasileira? De jeito nenhum. É óbvio que não interessa a sociedade brasileira. Essa agenda das reformas é de um governo que não tem que prestar conta dos seus atos. É isso que está me preocupando. Tem voto. A agenda hoje que deveria ser discutida no Senado, no Congresso e encampada pelo governo é a agenda contra a violência. Essa agenda está preocupando o conjunto da sociedade brasileira. Mais de 100 e tantos policiais militares foram assassinados no Rio de Janeiro nesse ano. Nós tivemos, em 2 semanas, 2 massacres. 9 pessoas massacradas, executadas no Mato Grosso. Sexta-feira passada, foi no Maranhão. Os indígenas, os Gamela, foram atacados, foram mutilados. E o governo não dá uma resposta. A violência urbana assusta e o governo não age, não tem um mínimo de ação. Ao contrário, tenta desviar a atenção colocando uma agenda, na agenda essas reformas que não têm o menor interesse. A reforma da Previdência é fundamentada em cima do engodo, de inverdades, assim como é a reforma trabalhista, que devolve o país ao estado praticamente escravagista, não é? Onde o trabalhador não vai ter
qualquer sustentação, qualquer garantia legal, não é? Elimina todos os direitos. Então, é a reforma para retirar direitos e não garantir a integridade física da sociedade brasileira. Nós precisamos de uma política nacional de segurança pública e, para isso, nós precisamos de um governo, porque esse governo fechou os olhos diante da violência. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Uma tragédia, senador Capiberibe, uma tragédia. Concordo plenamente com Vossa Excelência. E, para encerrar aqui meu pronunciamento, eu queria falar da greve geral, porque eu ouvi aqui algumas pérolas nesse plenário de que a greve geral foi um fracasso, que quem fez greve foram os sindicatos. Realmente, quem falou, esses realmente não entendem nada de movimento sindical, de sociedade e de greve geral. Primeiro, pelo seguinte, obviamente que quem conduz uma greve geral são os sindicatos, ou deveriam ser os senadores a fazer piquete? Será? Podemos mudar isso também, colocar para que os senadores também tenham, entre as suas funções, fazer piquete e chamar a greve. Bom, os sindicatos são conscientes, fazem os piquetes, chamam as greves, convocam as categorias. Agora, se a categoria não quiser aderir, se o povo não quiser aderir, tem uma coisa que o povo faz, ou a categoria faz, chama fura-greve. Sabe o que é fura-greve? Muitos aqui devem conhecer o que é fura-greve. Fura-greve, não faz greve, vai para o local trabalhar. Não faz greve, vai para a loja. Não faz greve, pega o carro e vai trabalhar do mesmo jeito. Mas não foi o que aconteceu. O Brasil parou, gostem os senhores ou não. O Brasil parou. Eu estava em São Paulo. Não tinha loja aberta em São Paulo, comércio não estava funcionando, a indústria não estava funcionando. Isso, medo de quem? Dos sindicalistas? Que é isso? Milicianos que vocês da direita colocam na rua, infiltrados nos movimentos sindicais e sociais. E eu vim em São Paulo porque eu participei da passeata que teve lá, senador, saí do Largo da Batata e fui em passeata com o pessoal. Sabe o que acontece? A polícia começa a dispersar a manifestação quando chega no final e chama com isso a atenção para ir para o confronto dos black blocs, porque eu vi eles descendo. E não era o pessoal da manifestação. E tenho certeza que tinha muita gente ali no meio, infiltrada, que tinha interesse em fazer baderna, que era para a mídia e a Globo filmar e dizer, olha aqui, ó, o movimento é baderneiro. Fato é o seguinte, vocês não mudam a realidade. O Brasil parou, o Brasil disse não às reformas de Temer. Não, não à reforma da Previdência, não à reforma trabalhista, não à retirada de direitos. Essa casa tem que ter dignidade de ouvir a sociedade brasileira. Agora, se não quiser ouvir, vai pagar o preço. Pagar o preço não só do ponto de vista eleitoral, pagar o preço sobre uma rebelião civil, sim. As pessoas estão com raiva do que está acontecendo. Nós temos responsabilidade com esse país, responsabilidade de conduzir isso num processo de mediação e não num processo de confronto. Se vocês quiserem continuar fazendo o confronto, façam, mas o preço será alto. Obrigada, senhor presidente.